Existe um processo para criação de vídeos. Isso aqui também vai servir para lives também, tá? Inclusive, você está vendo isso ao vivo, que eu vou te mostrar. Então, qual que é esse processo? RGE, tá? Você já sabe qual que é esse processo. Eu já falei algumas palavras aqui, mas o processo é esse, RGE. Não é complicado, é simples, tá? A complexidade você vai ganhar com o tempo, conforme você vai criando conteúdo, conforme você vai aprendendo mais. E aí você vai ganhando mais bagagem, mas ainda assim você vai conseguir manter a simplicidade e entregar mais do que você pensava que conseguiria. Deixa eu tomar um gole d'água. Vamos lá, o processo é RGE. O que é RGE, André? Nunca ouvi falar disso. Você já ouviu falar, eu vou te provar aqui. Bom, então vamos lá. São 3 pilares, tá? São 3 etapas, na verdade. São 3 etapas básicas. Primeira etapa, roteiro. Você tem que ter um bom roteiro, tá? E aqui eu tenho uma quebra de paradigma que me aconteceu recentemente, quando caiu aquela ficha que eu te falei, que o roteiro ele não precisa ser linha por linha, tá? Eu fazia muito roteiro linha por linha, exatamente porque eu tinha esse receio, eu queria fazer a coisa bem feita e tal, só que ficava muito mecânico, né? Mas foi bom pra mim, até eu conseguir quase 90 mil, quase 100 mil inscritos, tô com 92, nessa estrutura lá no meu outro canal. Porém, eu entendo que hoje dá pra ser bem melhor sem precisar ser tão fechado no roteiro. Tem momentos e momentos. Tem situação que realmente você tem que ter um roteiro linha por linha, tá? Hoje eu gosto de uma estrutura híbrida, tá? Que pode ser mais interessante. De repente você tem que falar certas palavras na introdução do seu conteúdo. Então você pega, coloca lá um texto. Aí, vamos avançar aqui que eu tenho alguns modelos pra gente estar falando, tá? Então, por exemplo, essa aqui é um roteiro mais básico, uma estrutura de roteiro mais básico para você entender, tá? Tira o print aí. Uma estrutura de roteiro mais básica para você entender como criar o seu conteúdo. É bem básico isso, tá? E aí o que acontece? Antigamente, são 3 etapas que tá vendo aqui, que eu coloquei aqui, tá? A primeira é introdução, vou até aqui com introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente começo, meio e fim, tá? Antigamente o que eu fazia? Na introdução eu colocava um texto linha por linha. No desenvolvimento, texto linha por linha. Na conclusão, texto linha por linha. E lia, né? Lia no computador que eu deixava do lado. Depois eu comecei a ler com o TP, linha por linha e tal. Então, dá pra fazer, você ganha tempo. Você, claro, você tem o tempo pra você criar e tal. Você ganha tempo. Você também agiliza algumas coisas, só que fica muito artificial. Então, a estrutura híbrida é como? É você colocar a frase que você precisa falar específica, você lê, tudo bem, você pode pôr, só que aí você coloca tópicos, tá? Do que você vai falar ali no conteúdo. Então, você já sabe que é tipo que nem aqui, por exemplo, eu estou seguindo uma estrutura de tópico. Eu vou voltar para mostrar para você a estrutura de tópico, né? Então, eu comecei aqui com o início, né, com a pergunta inicial, fui desenvolvendo, fiz a brincadeira, fiz a pergunta de novo, que seria o tema do vídeo, da apresentação, né? Eu fiz uma outra pergunta, que é um outro tópico, e fui desenvolvendo. Só que tudo isso eu criei numa estrutura, tá vendo, ó? Todos esses pontos eu criei numa estrutura assim, ó. Deixa eu só... Eu criei numa estrutura assim, tá? Pra me saber onde que eu ia encaixar, como é uma apresentação. Então, slide 1, parte da introdução. Slide 2, e fui desenvolvendo os tópicos. E aí, claro, eu ia treinando, eu ia tendo em mente o que eu ia falar. Eu já fiz essa apresentação também. Então, vai saindo conteúdo. Mas, em questão de você tem que gravar muitos vídeos e tal, você pode seguir tópicos, é legal. Ou você pode deixar alguns pontos ali com algumas linhas e ir desenvolvendo. E uma dica aqui, na introdução se for colocar um texto para você ler, que você não pode deixar de falar aquelas palavras, procura falar mais natural, mais como você fala, tá? Pode trocar, não tem problema às vezes trocar uma palavra por uma palavra parecida, não tem problema. Só aquilo ali, entenda que é só para você ter uma noção do que você vai falar, tá? E, enfim, o roteiro vai te ajudar a ter um controle do tempo também da sua gravação. Então, como funciona essa estrutura? Introdução. A introdução, geralmente, você vai pensar o quê? Você vai pensar no gancho inicial. Pode ser uma pergunta, pode ser uma antecipação, um teaser. Um teaser por exemplo, no meio do conteúdo lá, se for uma coisa meio impactante, então você pode pegar esse trecho e jogar para o início, fazer um corte desse trecho, depois você vai dar a conclusão. Lá no início você coloca em preto e branco, tipo uma antecipação, sabe?
Isso é muito legal de fazer também. E começar com uma pergunta também é legal, uma pergunta impactante, que chame a atenção. Na introdução no YouTube, um ponto que é muito importante você pensar é que antes da pessoa abrir seu vídeo, ele já está reproduzindo lá no feed. Então, se a pessoa está lá na timeline do YouTube, vai ver a capa do seu vídeo. Depois você ficar parado, porque ele já começa a aparecer os 3 segundos. A pessoa já vai ver e ela toma a decisão de clicar ou não também. Então, cuida dos 3 primeiros segundos do seu vídeo, os 30 primeiros segundos. Coloca ali algumas animações, se possível, alguma imagem mais chama atenção, que isso é muito importante, tá? Então, introdução. O desenvolvimento nessa estrutura seria onde você apresenta tópicos, onde você pode apresentar algumas dicas, responder a pergunta de repente que você fez no gancho inicial da introdução. Você pode fazer uma reflexão de alguma frase que você falou no início e etc. Tá? Você vai desenvolvendo a estrutura como você acha legal, desde que você seja objetivo ali no conteúdo, tenha clareza, não fique enrolando muito. Na conclusão, que é a terceira etapa, você colocaria ali um resumo do conteúdo, seria fazer uma chamada para ação, que de repente é para a pessoa baixar um e-book, clicar no like, comentar, ou deixar, ou se inscrever no canal, tá? E encerrar o conteúdo. Não fique enrolando muito para encerrar, seja objetivo, seja claro na mensagem.